GDF se omite, mas a educação cumpre seu papel. Escolas orientam o uso de máscaras. O governador Ibanez Rocha decidiu não retomar a obrigatoriedade do uso de máscaras. Nos últimos dias, o Distrito Federal vem enfrentando uma onda crescente de contágio, com mais de 2.000 novos casos diários há 4 dias, e tendo confirmado quase 3.000 novos casos nesta quinta-feira 2, quando a taxa de transmissibilidade atingiu 1,46. Quando o índice está acima de 1, significa que a pandemia está em expansão. Com o aumento de casos e a alta na taxa de transmissão do vírus, a Secretaria de Saúde orientou que o Distrito Federal tomasse as iniciativas correspondentes a um local de alto risco, conforme apontam os últimos números da pandemia na capital federal. Uma dessas iniciativas seria a retomada do uso de máscaras de proteção em locais fechados ou aglomerados. No entanto, Ibanez disse que, por enquanto, a medida não é necessária. Saiba mais. Ibanez ignora SES e não retoma o uso de máscaras no Distrito Federal. A máscara de proteção é um aliado fundamental para controlar a circulação do vírus. A ciência já comprovou que o uso correto das máscaras, cobrindo inteiramente nariz e boca, evita o contágio, mais ainda se combinado com outros mecanismos, como o distanciamento social, a ventilação dos espaços e a testagem em massa. As salas de aula são espaços que favorecem muito a transmissão por reunir grande quantidade de pessoas em local fechado, mesmo com janelas e portas abertas, o que não necessariamente é possível para boa parte das escolas. É importante manter o uso de máscaras de proteção. A variante Ômicron, que vinha predominando no Brasil, é ainda mais transmissível que as cepas anteriores, e todo obstáculo que se impuser à sua circulação será de fundamental importância para controlar a disseminação do vírus. Portanto, já que o governador Ibanez não assume sua responsabilidade diante do risco iminente de que a pandemia no Distrito Federal tem representado, e é importante que as escolas promovam a conscientização e protejam o máximo possível os membros da comunidade escolar. A diretoria colegiada do Simpro sugere que as escolas orientem o uso de máscaras por todos, assim como a correta higienização das mãos, a ventilação adequada dos ambientes, salas de aula e salas de professores, por exemplo, além de buscar garantir o distanciamento social tanto quanto for possível. Da mesma forma, é importante que as escolas incentivem a vacinação de profissionais da educação, a segunda dose de reforço ou quarta dose já está disponível para pessoas com mais de 50 anos, e de estudantes. Crianças e adolescentes acima de 12 anos já devem ter seu esquema vacinal completo e a dose de reforço já está disponível. O Simpro disponibiliza materiais informativos para contribuir com esse processo. Cartazes para serem expostos nas salas de aula, banheiros e áreas comuns da escola, fortalecendo os métodos de prevenção do contágio. Solicite os materiais para os diretores do Simpro da sua regional. Veja os cartazes e placas confeccionados pelo Simpro aqui. O papel da escola no estímulo à vacinação. Situação no Distrito Federal na pandemia. O Distrito Federal registrou 5,54% de todos os novos casos de Covid-19 do país na quarta-feira, 1º.
De acordo com dados do Ministério da Saúde, nesta data, o Distrito Federal foi a 7ª unidade da federação com mais casos em números absolutos. Porém, como tem apenas 3 milhões de habitantes, proporcionalmente, a capital federal foi a que mais registrou casos em todo o Brasil no primeiro dia de junho. De acordo com o boletim semanal da Codeplan, divulgado na última terça, 31, entre os dias 23 e 30 de maio, o Distrito Federal registrou um aumento de 127,63% do número de novos casos em relação à semana anterior. O Simpro enviou, na manhã da quinta-feira, 2, mais um ofício à Secretaria de Educação, solicitando reunião de emergência com a Secretaria para discutir a questão do aumento dos casos de Covid nos ambientes da rede pública distrital de educação. O sindicato ainda não obteve retorno da Secretaria. Saiba mais. Nova onda de Covid instala o caos nas escolas do Distrito Federal.